Boa tarde, voltamos. Hoje a gente vai lá para a página 62 e vamos ver sobre as formas geométricas planas e espaciais. As formas geométricas são figuras, tá, em que elas são formadas por semi-retas, e essas figuras elas podem ser classificadas em planas ou espaciais. As figuras geométricas planas, elas possuem um único plano. Então, é como se eu pego aqui e desenho um quadrado. Eu só tenho um quadrado, não tenho mais do que isso. Eu só tenho aqui um plano. Mas, se eu pego e desenho um cubo, vou desenhar aqui um cubo e volto. Veja. Então, ela possui aqui outros planos, além de um plano que a gente vê. Então, veja que a gente consegue visualizar essa figura em outros planos. Ela possui duas dimensões. Então, essas figuras com duas dimensões, vocês vão entender essa questão de duas dimensões um pouco mais na frente, se a gente tiver tempo, né? Mas, se não, vocês vão ver uma grande parte que também é muito importante. Então, as figuras geométricas, elas podem ser classificadas em poliedros, pirâmides ou corpos redondos. Os poliedros são figuras geométricas que possuem suas faces planas. Então, é como se fosse esse cubo aqui. Então, a gente pode classificar em um poliedro, porque as suas bases, as suas faces, elas são planas, elas são quadradas, digamos assim, ou retangulares. As pirâmides se diferenciam dos poliedros, porque nas pirâmides a gente só vai ter uma única base. Ela não tem duas bases. Os poliedros, sim. A gente pode classificar essa daqui como poliedro. Essa daqui também. Só que aqui a gente visualiza que tem várias faces. Faces são cada um desses lados. Digamos que aqui só tem uma face. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco e a de trás lá do fundo, 6. Então, as pirâmides não tem essas 6. Ela tem faces, sim. Só que aqui, se a gente joga esse dado, cada uma dessas faces pode ficar na nossa base. Pode ficar, digamos, no chão. Mas, se a gente pega uma pirâmide, ela pode ter várias faces? Pode. Só que, se a gente pega essa pirâmide e joga ela, digamos que eu tenho um brinquedo na forma de uma pirâmide. Ela tem várias faces, só que se eu pego e jogo, ela sempre vai cair em pezinha, porque ela só vai ter uma única base. Não tem mais do que uma base. Os corpos redondos são figuras que têm uma das suas faces arredondada, tá? Então, uma das suas faces, elas não vão ser assim quadradinhas, elas vão ser arredondadas. Por exemplo, se eu desenho aqui um copo, ai que desenho feio, eu vou desenhar aqui e volto. Ficou meio feinho, mas dá para entender. Então, digamos que aqui é um copo, uau, fantástico. Aqui, digamos que aqui é um copo, aqui tá a aguinha. E veja que a sua base é um pouco arredondada, um tanto quanto arredondada, veja. Então, a diferença dos copos arredondados é que tem uma de suas bases, uma de suas faces arredondadas. Essa é a diferença dos copos redondos para os poliedros. A gente vai ver cada um deles. Então, pessoal, aqui a gente tem um poliedro, tá? Eu tentei desenhar o máximo, assim, perfeitinho possível. Algumas imperfeições, mas dá para entender. Então, aqui a gente tem um poliedro. Veja que ele possui várias faces. Faces são os lados. Então, é como se a gente tivesse, como já falei, um cubo e cada ladozinho um dado. Cada número daquele do dado, 1, 2, 3, é uma face. Cada um daqueles lados é uma face. Então, aqui a gente tem um poliedro. E os poliedros são formados por semi-retas. E cada poliedro, ele possui algumas nomenclaturas. Então, os poliedros, eles possuem faces, arestas e vértices, tá? Eu enumerei aqui em ordem alfabética para eu colocar aqui cada uma de suas partes e vocês irem entendendo. Então, as faces é cada região plana. Então, como é que eu vou representar as faces de uma figura geométrica? Vou colocar F de faces. Se a face é cada um dos lados, então, eu aqui vou ter uma face, olha.
Esse quadrado aqui é uma face. Então, para eu representar, eu vou representar através das letras. Para fazer essa face aqui, eu preciso da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Então, eu represento aqui A, B, C e D. Isso daqui é uma face, tá? A, B, C e D. Juntando os pontos A com B, B com C, C com D e D com A, eu vou ter uma face, tá? Aí a gente vai encontrar mais faces. Aqui a gente tem um quadrado, então ele vai ter aqui 6 faces. Então a gente tem que encontrar todas essas faces. Então a gente já encontrou a face da frente. Vamos encontrar a face dos fundos, a sua face oposta. A sua face oposta começa lá na letra E, tanto faz também onde começa, não importa. Então, olha, essa daqui, esse pontilhado indica que é a parte dos fundos. Então, se essa daqui é a parte dos fundos, olha, então se a gente imaginar essa aresta aqui descendo, vindo pra cá, subindo e voltando, fazendo esse desenho aqui, ó, a gente vai ter outra face. Então, outra face vai ser E, F, G e H. Esse pontilhado aqui é a parte dos fundos. Então, a gente vai ter a face E, F, G e H. Duas faces. Agora, a gente vai encontrar essa face daqui, ó, da lateral. Então, a gente tem a face B com F, com G e com C. B, F, G, C. A ordem aqui não influencia muito, tá? A ordem que vocês vão começar a colocar essas letrinhas aqui. A gente já encontrou uma face da lateral, então a gente tem a face oposta, que é da outra lateral, então a gente coloca também. Então aqui a gente tem A, E, H e D. Se a gente faz esse desenho aqui, a gente vai ter outro quadrado. Então, a gente tem outra face. Então, a face A, E, F, H e D, formando outra face. A gente já encontrou as duas laterais, agora vamos encontrar a base de baixo e a de cima. Vamos começar com a de cima, veja, ó, se a gente pega aqui A com B, F, E e fecha aqui, a gente vai ter outra face. Então, a gente escreve aqui AB, F, E, outra base. Se a gente tem a de cima, então a gente tem a de baixo para prismas, né? Para pirâmide não tem. Só tem a de baixo. Então, aqui a gente tem D com C, G e H, formando outra face. B, não, aqui é D. D, C, G, H. Pronto, já encontramos todas as faces. Agora, a gente vai encontrar os vértices. Os vértices é fácil, é cada ponto de encontro de várias semirretas, tá? Cada ponto de encontro aqui, onde encontra várias semirretas, a gente chama de vértice. Então, vamos começar na ordem alfabética. Então, aqui a gente tem o vértice A, a gente só representa por um A. A gente tem o vértice B, veja aqui, ó, esse ponto de encontro aqui, ó, vem essa semirreta com essa daqui e essa daqui. Então, encontra as três nesse ponto aqui. Então, B, C, ó, vem essa, a de cima daqui e a do lado aqui. Então, outro vértice. D, esse ponto aqui. E, esse outro ponto aqui, ó, de encontro. Veja que esse pontilhado é uma semirreta, só que a gente representa por pontilhado porque é uma reta que está no fundo, que está no nosso plano de fundo. E aqui o F, o G, o ponto G, e por fim o ponto H, ó, que encontra essa semirreta aqui com esta e com essa daqui.
Pronto, então a gente já encontrou as faces e já encontramos os vértices. Agora a gente vai encontrar as arestas, que são 3 características que possuem os prismas, que as pirâmides também têm. As arestas é o ponto de encontro entre duas faces, que vai servir para duas faces. Resumindo, as arestas é cada um desses traços. Pronto, cada tracinho desse, cada semi-reta. Só que a gente representa onde o ponto começa e o ponto termina. Onde começa e onde termina, tá? Então, vamos lá. Vamos começar em ordem alfabética. Então, esse A aqui, ó, ele começa essa linha daqui, essa semi-reta aqui, vai começar no ponto A e termina no ponto B. Então, a gente tem a aresta A, B. As arestas, para modificar um pouco das faces, a gente representa por um tracinho em cima, indicando arestas. Agora, aqui a gente tem esse outro aqui, ó, começa no B e termina no C. Esse outro ponto aqui, essa outra linhazinha, começa no C e termina no D. Esse outro começa no A e termina no D. Então, aqui a gente já tem 4 arestas. Agora, vamos localizar mais. A gente já localizou essas 4 aqui da frente, ó. Essas 4 semi-retas daqui da frente. Agora, vamos para essas daqui do lado. Então, a gente tem esse B com esse F. Começa no B e termina no F. Termina no F. Começa no F, termina no G. Ó. Começa no F, termina no G. Ou tanto faz. Geralmente a gente coloca na ordem mesmo, mas não tem diferença não. Esse daqui começa no C, termina no G. Termina no G. Vou colocar aqui. Agora a gente já localizou essas daqui. Vamos localizar essas daqui de cima. Então, começa na letra E e termina na F. Outra aresta. Essa daqui, ó, começa no A e termina no E. Agora, a gente tem essas daqui de fundo. Começa no E e termina no H. Começa no D aqui e termina no H. E por fim, a gente tem essa outra semi-reta aqui, ó, que começa no H e termina no G. Ou tanto faz. Vou colocar na ordem alfabética. Pronto, vamos ver quantas arestas tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. Quantas faces tem? 6, né? E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Então, essa figura aqui, esse poliedro, possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Bom, vai ter atividade que vocês vão ter que localizar cada um desses pontos, cada um dessas faces, arestas e vértices. Aí a gente tem uma formulazinha, que é a relação de Euler. Que a relação de Euler diz que se você descobrir pelo menos 2 dos elementos, você consegue descobrir o terceiro. Eu vou colocar aqui. Veja, ali em cima eu coloquei os valores que a gente localizou, não foi? 8 vértices, arestas